Olá pessoal, nas aulas anteriores nós estávamos falando um pouquinho sobre a taxonomia, que é a classificação dos seres vivos de acordo com as suas características. E esse sistema de classificação coloca os seres em determinadas categorias. E hoje eu trago um pouquinho para vocês uma simplificação de como que os seres são inseridos nas classificações de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aquela pirâmide taxonômica que eu passei para vocês. Lembra que tinha a frase de efeito que ajudava vocês a decorar a ordem da pirâmide, como raios fortes caíram ontem fazendo grandes estragos, que é esta pirâmide de classificação. Então, onde a primeira letra dessa frase ajuda vocês a colocar em ordem a pirâmide de taxonomia. Mas isso vocês já viram em aula. Então, hoje, para essa aula, eu quero mostrar para vocês como é que os seres são colocados como sendo pertencentes à mesma espécie. Então, vocês já receberam esse material. Quem quiser pode acompanhar no seu material as inscrições. Então, o que vocês têm? Que para ser considerado da mesma espécie, os indivíduos eles precisam ser capazes de cruzar entre eles e gerar um descendente que seja fértil. Por exemplo, um cachorro, quando cruza com outro cachorro, ele gera descendentes. E esses descendentes são férteis, ou seja, eles são capazes de se reproduzir. Os descendentes também criam outros filhotes. Tá? O gato, o ser humano com outro ser humano. Mas vamos supor num exemplo. Na época da Páscoa, aparecem muitos memes na internet de um coelho cruzando com uma galinha e dizendo o seguinte: aqui está a origem do ovo da Páscoa. Tá? E isso, além de ser uma brincadeira de internet, ali nos mostra que não é possível que ocorra, não digo não é possível que ocorra o cruzamento, nunca se sabe se o coelho vai resolver querer fazer alguma coisa com a galinha, na natureza não se sabe, né? Mas o que vai acontecer? Desse cruzamento não irá resultar em um descendente fértil. Então, por não resultar descendentes, esses seres não são considerados da mesma espécie. Vamos supor que, um ser humano, além de ser um crime cruzar com outro animal, tá? A zoofilia, mas então às vezes a gente vê fake news de filhotes de homem com cabra. Isso é fake news, isso não ocorre, tá? Não surge descendentes da espécie humana com outra espécie animal, até hoje nunca existiu. Então, isso não acontece. Então, para ser considerada a mesma espécie, seres precisam gerar descendentes, e esses descendentes, além disso, os descendentes precisam ser férteis. Porque existem casos de animais que, mesmo não sendo da mesma espécie, cruzaram entre si e geraram descendentes, porque eles ainda assim possuem características próximas. Isso não ocorre naturalmente na natureza, como, por exemplo, o caso do ligre. O ligre é um descendente chamado de híbrido, que é o resultado do cruzamento de uma tigresa com um leão. Esses animais, naturalmente, até por uma questão de habitat serem locais diferentes, mas mesmo assim, eles na natureza eles não procriam, eles não vão procurar um ao outro para procriar. Então, o que vai acontecer? Dentro de zoológicos, por exemplo, em habitats, em confinamentos, pode ser que esses animais acasalem entre si. E isso já aconteceu e gerou o descendente chamado de ligre. O ligre, então, é uma mistura de leão mais tigre. Esse animal é o maior felino que existe na natureza. Ah, mas então o leão e o tigre, que são espécies diferentes, cruzaram e geraram descendente. Então eles são da mesma espécie? Não. Isso ainda não os caracteriza como da mesma espécie, porque esse descendente, as fêmeas podem ter filhotes, porém os machos não são férteis. Por mais que eles cruzem com outros animais, eles não produzem filhos. Então, se eles não produzem filhotes, eles não são férteis. Então, o cruzamento dos seres de espécies diferentes gerou uma outra espécie, porém esses descendentes não são férteis, e isso então não caracteriza o leão e o tigre como sendo da mesma espécie. Então eu trouxe aqui para vocês algumas imagens do ligre, por curiosidade, né? Então é o maior felino que existe. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas vocês podem pesquisar na internet também. Então nós temos aqui, ó, o ligre. Olha o tamanho do animal. Ele é extremamente lindo e gigante. Então, o ligre é extremamente grande. Podemos observar ali, ó, a comparação do ligre com o tigre. Então, seu próprio genitor ali, sua própria genitora, não tem o tamanho tão grande quanto o seu descendente, esse híbrido. Nesse caso, então, nós temos aqui o caso de um híbrido. O macho não é fértil, a fêmea pode se reproduzir, mas então ainda não temos como classificar o tigre e o leão como sendo seres da mesma espécie. Então, o que nós temos agora?
então para a próxima classificação. Nós temos a classificação de gênero. No gênero, são considerados do mesmo gênero os seres que, embora sejam de espécies diferentes, possuem características bem próximas. Então, animais que, mesmo não sendo do mesmo gênero ali, eles possuem características próximas, características semelhantes. No exemplo que eu dei para vocês, nós temos ali o gato doméstico e o gato selvagem, e a jaguatirica. Então, ambos de espécies diferentes. Felis catus, que é o gato doméstico, o Felis silvestris, o gato selvagem, e a jaguatirica, o Felis pardalis. Então, eles são espécies diferentes, são animais diferentes, mas têm características próximas que os assemelham muito e isso os coloca na mesma categoria de gênero. Então, no gênero Felis, todos, tá? Não feliz, feliz com Z, não, Felis com S. Então, todos na mesma categoria. Na categoria de família, também segue esse mesmo padrão de olhar as características que são muito próximas e colocá-los na mesma classe. Porém, são características próximas, mas não tão próximas o suficiente para classificá-los como sendo do mesmo gênero, mas nem tão distantes para não colocá-los na mesma família. Como isso? São próximas, as características são bem semelhantes, mas não tão semelhantes. Então ainda não ficam no mesmo gênero, como nós já vimos, tem que ser bem próxima, mas também não tão distantes para não serem da mesma família. Por exemplo, nós temos os felinos. Tá, desculpe, é a família Felidae, no caso, isso mesmo, os felinos. Então, no exemplo que eu dei para vocês, o gato doméstico, Felis catus, e o tigre, a Panthera tigris. Então, são gênero e espécie diferente. Porém, observe a característica de um gato doméstico e de um tigre, eles têm semelhança entre eles. Não tão semelhantes quanto o gato selvagem e o gato doméstico, por exemplo, que pertencem ao mesmo gênero, mas também não tão distantes para não serem da mesma família. Já na classificação de ordem, o que nós temos ali na classificação de ordem? São considerados, então, da mesma ordem, todos aqueles seres que possuem o hábito alimentar em comum. Então, por exemplo, todos aqueles seres que são grandes comedores de carne são classificados na ordem dos carnívoros. Então, todos os carnívoros são grandes comedores de carne. O ser humano, por exemplo, come tanto carne quanto vegetais. Então, nós ficamos classificados ali na categoria dos onívoros. Ah, Sora, mas eu optei por ser vegetariano, não como carne. Ok, isso é uma opção alimentar, mas isso ainda não te desclassifica da classificação taxonômica ali da ordem dos onívoros, porque nós somos capazes de comer, nos alimentar e digerir perfeitamente tanto carne quanto vegetais. Então nós temos a nossa alimentação ampla, então somos classificados como onívoros. Seres como uma girafa, por exemplo, só tem a base de vegetais na sua alimentação. Esses seres são herbívoros. Então, de acordo com o seu hábito alimentar, os seres são classificados na sua determinada ordem. Já na classificação de classe, esses seres, eu trouxe ali exemplo para vocês, são considerados da mesma classe os seres que, mesmo tendo diferenças no porte, na alimentação, no gênero e tudo mais, eles possuem uma característica em comum, como, por exemplo, as glândulas mamárias. Isso classifica os seres como na classe dos mamíferos. Então, todos aqueles que possuem glândulas mamárias vão ser colocados numa determinada classe dos mamíferos. Aqueles que têm sangue frio, por exemplo, que a gente fala animais de sangue frio, que a circulação ela é mais lenta, enfim, são classificados em outra ordem, como, por exemplo, dos répteis. Então, um exemplo aqui, as tartarugas não são classificadas na mesma classe que um gato, por exemplo. Então, o gato possui glândula mamária. Vocês já viram uma tartaruga amamentando seus filhotes com leite? Não, eles não possuem glândulas mamárias. Então, já estão em outra categoria. Mamíferos compartilham glândulas mamárias em comum. Os répteis vão compartilhar outras características. Então, cada um vai ser na sua família de acordo com determinadas características. Outro exemplo que eu trouxe para vocês... outra classificação é a classificação de filo. Então, na classificação de filo, são do mesmo filo seres que na fase embrionária, ou seja, lá dentro do ovo, ou ainda no útero, seja lá como for a fase embrionária desse ser, eles possuem uma característica em comum, que é a presença de notocorda ou outras características. No caso do exemplo que eu dei para vocês, eu dei exemplo do filo cordata, tá? A escrita ali está chordata, a pronúncia correta, cordata. Então, no filo cordata, todos os seres que na fase embrionária possuem uma estrutura chamada de notocorda. A notocorda é uma estrutura que vai dar origem à coluna vertebral em muitos seres, ao rabo ali, que é a extensão da coluna vertebral.
Em alguns seres, como por exemplo no Anfioxo, que é um ser que não é vertebrado, mas ele também lá na fase embrionária e na sua vida, ele possui a presença de notocorda. Trouxe um exemplo aqui do Anfioxo para vocês, que é um animalzinho de ambiente marinho. Tá? Este pequeno ser, então ele não tem coluna vertebral, mas ainda assim ele está presente ali no filo cordata por possuir a notocorda, que é essa estrutura que é um eixo de sustentação lá na sua fase embrionária. Então aqui temos o exemplo do Anfioxo, ó. Este pequeno serzinho marinho. Então ele também, embora não seja um vertebrado, também está ali na categoria dos cordatas. Vamos ter exemplos também como, por exemplo, os anelídeos. Não estão ali classificados como cordata porque lá na fase embrionária eles não possuem essa presença de notocorda. Então eles vão estar classificados em outro filo, como no filo dos anelídeos. Anelídeos são todos aqueles animais que têm o seu corpo segmentado em pequenos anéis. Então, se vocês observarem uma minhoca, ela tem o corpo todo fragmentadinho, todo separadinho em anéis. Então, são os anelídeos. E assim temos outras categorias para classificar os seres como sendo do mesmo filo. Já na classificação de reino, então é uma classificação mais geral. Então, os seres são classificados nessas categorias, por exemplo, todos os animais pertencem ao reino Animalia, todas as plantas ao reino Plantae, todos os fungos no reino Fungi, todas as bactérias, as algas azuis e as arqueobactérias ou arques são classificadas ali na categoria, na classificação no reino Monera. E todos os protozoários, como as amebas, por exemplo, vão estar classificados, as amebas, os protozoários, né, em geral os protozoários e outras algas, eles vão estar classificados no reino Protistas. Mas nós vamos depois estudar cada um dos reinos separadamente, mas a princípio eu quero que vocês entendam que a classificação de reino ela é mais geral. Por exemplo, o ser humano está dentro do reino Animalia tanto quanto uma formiga, por exemplo. Então somos seres bem diferentes e o que vai nos diferenciando nossa classificação são as outras classificações taxonômicas, como o gênero, o filo, a ordem, a família, mas dentro do reino estamos inseridos no mesmo porque é uma classificação mais geral. Então, para essa aula, eu queria que vocês entendessem como é que é feito, basicamente, esse sistema de classificação taxonômica. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor aquele assunto que vocês já tinham recebido nas aulas anteriores, que tenha esclarecido melhor esse assunto, para a gente poder dar seguimento nas próximas aulas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tirem as dúvidas, esclareçam, e essa foi a atividade, então, da Semana de Biologia, poder prestar atenção nessa aula. Espero que tenha esclarecido melhor os assuntos para vocês. Então, tchau, beijos a todos.